Oi, todo mundo. É muito importante para mim estar aqui hoje conversando com vocês, porque eu valorizo muito o meu tempo e valorizo muito o tempo de vocês também. Então, estar aqui nesse momento é uma oportunidade para mim muito rara e que me dá a possibilidade de pensar e organizar o pensamento sobre questões que estão incomodando muito a gente hoje ou são muito fundamentais para a gente entender o nosso tempo e o que está acontecendo. No momento da gravação deste vídeo, a situação do mundo é muito difícil e a tendência é piorar, né? Os sinais de agravamento da crise desencadeada pelo coronavírus estão por toda parte. Um vídeo postado pela TV 247 no YouTube, com a participação do jornalista Pablo Escobar, desculpem, Pepe Escobar, Pablo não, me deixou muito preocupada, muito pensativa. Ele é um jornalista especializado em geopolítica global e o que ele dizia saía completamente fora do lugar comum dos discursos midiáticos atuais. O foco do que ele dizia não era a proteção contra o coronavírus, não era a falência do sistema econômico simplesmente, né, desse sistema neoliberal mundial que nós temos, mas era a função política do vírus e o controle corporativo centralizado das economias do planeta a partir de um biocontrole individual digital externo ao sujeito. O link vai estar aí na descrição para quem quiser ver. Então eu pensei, peraí, como é que é? Por que a gente não está falando muito disso tudo que ele está falando? Ou das possibilidades que ele levanta, né? Por que a gente não está falando disso? O que eu ouvi, desencadeou uma tempestade na minha cabeça, e aí eu comecei a procurar postagens que analisassem o que está ocorrendo atualmente, e não qualquer postagem, mas a partir de um ponto de vista que enfocasse o controle das narrativas. Esse controle como uma forma de controle do mundo da vida. E dada a minha formação, que é em comunicação social na origem, depois em ciências sociais, a questão do papel das mídias digitais nesse contexto tem que ser pensado, né? Não tem outra alternativa. Ou seja, o que eu quero saber não é somente o papel das mídias, mas eu quero saber o impacto que essas mídias produzem nas subjetividades que estão expostas a elas. Ou seja, o impacto em nós, em todos nós. Né? Por isso que o título desse vídeo, eu pensei, somos todos afetados. Né? Porque para mim sempre foi crucial pensar a comunicação como um processo dinâmico que necessariamente requer a participação das pessoas, mesmo que isso ocorra com máquinas entre nós ou nós entre máquinas. Né? Isso já tem me preocupado faz muito tempo, quem convive comigo sabe, e agora ainda mais. Por causa do isolamento físico que a pandemia acarretou, nós quase podemos dizer que estamos vivendo socialmente só porque estamos nos comunicando digitalmente. Claro que isso é muito mais verdadeiro em nosso extrato social, e isso porque nós podemos nos isolar. Nós temos equipamentos de comunicação digital, nós temos bandas largas, e não é todo mundo que tem toda essa possibilidade de acesso. Né? Então, disso resulta que nós todos estamos nos comunicando agora, neste momento, quer dizer, eu passando essas ideias para vocês pelo YouTube. Mas isso está em todos os momentos da vida da gente, em todas as nossas ações praticamente. Por exemplo, eu falo com meu filho que mora na Espanha pelo Messenger. Outro dia eu tomei uma cerveja com alguns amigos pelo WhatsApp. Sexta-feira passada eu fiz uma farra com outros amigos pelo Skype. E eu tenho sido mais militante, né? Tenho postado coisas políticas pelo Twitter. Né? O Instagram é só para as coisas mais bonitinhas, poemas e tais. E o nosso grupo de pesquisa, o Marginália, né? Esse que está possibilitando esse nosso contato, ele divulga suas atividades pelo Facebook, pelo Instagram. Agora vocês pensem o seguinte, nosso grupo tem pesquisas e estudos que sondam os limites e os condicionamentos das mídias digitais em nossa sociedade.
Mas nós, esse grupo de pesquisa, utilizamos essas mesmas mídias para expor nossos resultados sobre elas mesmas e talvez tentar superá-las. Então, eu penso, que implicações isso acarreta? Quero pensar isso junto com vocês. Veja só. Em 2019, eu participei de uma mesa redonda com a pesquisadora Maria Rita Xavier, que investiga o Big Data na sua pesquisa de doutorado. Abaixo também vai ter o link para algum artigo que ela tenha, você pode procurar aí. Nessa mesa redonda, entre outras coisas, eu argumentei que o hackeamento ele abre uma brecha na vigilância e no controle que o Deep State tem a partir do uso que eles fazem dos programas de rastreamento e distribuição digital da informação. Os Grey Hats, que são os hackers com causa, são apoiados por ONGs como a Open Knowledge, que difunde o conhecimento livre na net, a Python, que faz a linguagem de programação de alto nível com modelo de desenvolvimento comunitário, ou a Open Source, que desenvolve modelos de software de licenciamento livre. Pois bem, iniciativas assim representam a nossa esperança, mas não a nossa realidade atual, pelo menos a grande quantidade de atos e fatos relacionados com o mundo digital. Porque o que nós tivemos até agora não foi uma grande expansão desse tipo de iniciativa, não foi uma maior liberdade a partir da World Wide Web, perdão. Não foi liberdade porque cada um tem smartphones na mão, cada habitante do planeta praticamente tem um. Não temos mais liberdade porque podemos fazer lives a partir das nossas casas. Praticamente todo mundo que tem um celular pode fazer isso. Nós não ficamos sequer mais ricos, não é? Porque economizar tempo com as mídias digitais todas significa um custo alto. E grande parte do nosso dinheiro provavelmente é gasto com os custos da comunicação digital. E nós fazemos tudo isso com prazer, sem nenhuma imposição e achando que essa é uma boa solução para nossas vidas e que assim nós somos donos dos nossos narizes e das nossas vozes. Assim nós conseguimos coisas boas, é claro, eu não estou negando nada disso, mas também nós conseguimos produzir um monte de memes, difundir amplamente o ódio dos haters e dos fascistas, replicar as transmissões da mídia comercial, que a gente parecia que estava se libertando delas, mas o que a gente consegue é pôr nos Trend Topics do Twitter nossas opiniões sobre o paredão do BBB Brasil e os outros também nos outros países. Bom, dentro de tudo isso, nós chegamos aqui onde estamos. E onde estamos é um tempo de quarentena autoimposta. Um teste, talvez, como fala o Pepe Escobar? Nós atingimos a absoluta necessidade de uma vacina para sobreviver. Nós concluímos, sem querer concluir, que podemos muito pouco e gritamos sem que nosso grito faça quase nenhuma diferença. Nós gritamos em bits e bytes, enquanto estamos morrendo analogicamente, em todos os continentes. Não é um quadro bonito, mas é um quadro real. E se há alguma coisa que a gente pode fazer, é tentar entender o que está acontecendo. E também entender como é que isto se dá. E aí pensar em alguma coisa mais que talvez a gente possa descobrir dentro disso tudo que nos está deixando tão perplexos, né? Bom, a pesquisadora e professora Norma Takeuchi, que é também minha amiga, numa mensagem que ela mandou para mim do WhatsApp, ela disse o seguinte, que tem um artigo do Pepe Escobar, que ele fala muito nesse vídeo que eu sugeri para vocês, que é um artigo que diz que isto é apenas um teste. Ou é uma pergunta, isto é apenas um teste? Né? Então tem aí, abaixo tem um link para o artigo na descrição do vídeo. Né? Então a Norma diz o seguinte, eu vou abrir aspas e ler o comentário dela.
O artigo levanta algumas e muitas indagações sérias e graves sobre o futuro do planeta, sob uma nova configuração geopolítica, abalo sísmico nos atuais platôs financeiros e econômicos mundiais. Assustador? Mas nada que não se vislumbrava antes, já que, para quem estava bem ligado nos temas da biopolítica e da sociedade do controle, isso era visível. Só que desconhecíamos os meandros dos diversos fios biotecnológicos e da inteligência artificial já em curso há algumas décadas. O ID e nanochip não são ficções fílmicas. Ele já vinha sendo operado em pequena escala e em situações tópicas, tipo doenças especiais, que só se tornarão generalizadas. O mais inquietante, me parece, é o uso político e econômico da pandemia. E vá saber se ela foi gestada já com esse fim ou é simplesmente a reação da natureza dos viventes que vão sofrendo mutações nas manipulações antropocêntricas. Fecho aspas. Como ela, eu acredito que o artigo nos desloca de um espaço já saturado, com informações espelhadas que repercutem o tempo inteiro as mesmas coisas entre si. Vocês já devem ter percebido isso. O artigo ele nos faz dirigir o olhar para o que está sob esse escombro comunicativo, que soterra a nossa percepção e oblitera a nossa reflexão. E vocês também devem sentir um pouco isso, O que pensar? E quando eu falo em soterramento perceptivo, em obliteração reflexiva, eu não estou falando que isso só acontece com fascistas ou com gente sem acesso ao conhecimento, ou só conosco. Isto recai para além de todas essas bolhas, abrange muito mais bolhas e embota também a percepção e a reflexão de gente da esquerda mais crítica, a intelectualidade mais elaborada e nós entre todos esses. O portal The Intercept Brasil, em abril de 2020, informou sobre a demissão de um enorme contingente de jornalistas dos grandes jornais brasileiros. Eu vou destacar um trecho para vocês, vou ler também. Você que está lendo esta newsletter num e-mail, provavelmente fornecido pelo Google ou um de seus concorrentes menores, como o Yahoo. No dia a dia, a maioria de nós se habituou a chegar a informações clicando em links no Facebook, no WhatsApp, no Instagram, todos eles de Mark Zuckerberg, ou seguindo indicações do Google ou do Twitter. Os gigantes do mundo virtual se tornaram um novo elo no caminho entre as empresas de mídia e seu público. E como todo atravessador, mordem parte do dinheiro. Fecho aspas e digo eu diria que mordem uma grande parte. O artigo continua, abre aspas. A crise econômica decorrente do coronavírus, a mais grave desde a recessão pós-1929, pode ter o efeito de uma bomba nuclear sobre um adversário já exaurido. No caso, ele está se referindo no artigo à grande mídia, e aí ele termina dizendo o seguinte: a democracia corre risco porque é mais fácil para um governo antidemocrático, como o de Jair Bolsonaro, dobrar empresas de mídia em dificuldades financeiras. Um dos heróis dele, o húngaro Viktor Orbán, asfixiou os jornais independentes que cobriam o governo com altivez. Em seguida, partidários do ditador os compraram, para alinhá-los ao governo ou simplesmente fechá-los. Essas ponderações são de Rafael Moro Martins, editor contribuinte sênior do Intercept Brasil. Bom, eu fiz esses pensamentos do que está sendo postado por aí, porque tudo isso está traduzindo a minha perplexidade. E eu acho que é a de muitos de nós, também. E assim, para tentar sair desse estado de imobilidade mental, eu acho que a gente obrigatoriamente tem que ir à raiz dos fenômenos. A gente não pode abranger tudo, é impossível, mas a gente pode eleger questões que estejam na base, porque elas ajudam a compreender o que está por cima, o construto que é feito, o construto social, o construto psicológico, o construto econômico, tudo que está por cima dessas bases. E para fazer isso, para tentar fazer esse mergulho,
Eu vou recorrer a uma bibliografia minha de referência, que a gente utiliza na nossa linha de estudos, e vou recorrer a outros autores que dialogam com esses de base, né? Então, eu acho que assim, se a gente entender melhor o que está acontecendo, talvez a gente se sinta menos impotente diante desse cenário que nos atravessa e nos ultrapassa, né? Eu vou apresentar algumas ideias de autores que me ajudam a analisar a situação atual, mas eu não pretendo esgotar a contribuição desses autores. O que eu posso dizer é que essas ideias, elas me servem de âncora para eu aportar meu pensamento viajante. E convido vocês a viajar comigo nisso. Vamos lá. Eu vou mostrar alguns livros que eu cito aqui, mas mais como ilustração, né? Não o livro, mas a imagem do livro, que é para você, se tiver interesse, ir atrás, buscar o livro. Se não encontrar um PDF na internet, então você já sabe mais ou menos como é a capa, tá bom? Então eu vou começar, sim, não vou mostrar todos, vou mostrar só alguns, porque também ficaria cansativo. Mas eu vou começar falando em Morin, e no livro dele, que são 2 volumes, A Cultura de Massas no Século XX. Lá ele diz que comunicação implica afeto. Ele fala que a fruição dos conteúdos da mídia de massas, da indústria cultural, é uma fruição afetiva. Afeto é um conceito de Spinoza, Deleuze e Guattari, da filosofia desses autores, e significa ou indica um estado de alma. Eu vou resumir muito, mas mais ou menos assim. Para Spinoza, um afeto é uma mudança que acontece tanto no corpo como na mente. O mundo nos afeta. E essa afetação do mundo, ela pode aumentar ou diminuir nossa vontade de agir. Se você quiser se aprofundar nessa discussão sobre afetos, eu indico a tese de Tiago das Neves, está aí também no link na descrição do vídeo, logo abaixo, e aí você vai poder se aprofundar. Mas aí, dentro do que me interessa, por que comunicação implica afeto? E aí, vamos pensar juntos. O afeto está na base das emoções e dos sentimentos. A emoção é o resultado mais imediato da afetação do mundo sobre nós, enquanto que o sentimento, ele é a interpretação, é a nomeação, né? É como a gente entende e como a gente expressa essa emoção. O sentimento é resultado de uma maior abstração na elaboração dos nossos afetos, é a simbolização desses afetos, né? Então, estar no mundo é se relacionar com ele de muitas maneiras, mas qualquer relação só pode se dar como um ato de comunicação. Nós nos comunicamos com o mundo, nós nos comunicamos com aquilo que constitui o mundo. Este é o nosso modo primário de relação com o nosso ambiente e com tudo que compõe esse ambiente, né? Esta relação comunicativa com o mundo, que é um modo, ou o único modo que nós temos de estar no mundo, é feita por meio do nosso corpo. E aí a gente vai falar um pouquinho de corpo, né? O corpo é um sistema fechado, no sentido que funciona do seu próprio modo e executa trocas improváveis com o seu ambiente à sua própria maneira, a maneira desse corpo, né? Isso se a gente quiser entender corpo no sentido de sistema, que é um sentido muito discutido por Luhmann, que é teórico dos sistemas e teórico da improbabilidade da comunicação. Eu não vou me aprofundar nisso, vou dizer que o nosso corpo, né, para que seja corpo, por isso ele é um sistema, ele não pode se confundir com o seu ambiente, mas também não pode prescindir desse ambiente. Nosso corpo não é autônomo. Para sobreviver, ele precisa retirar seus meios de sobrevivência do ambiente em que vive. Ou seja, nosso corpo é afetado pelo ambiente, que nos muda de dentro, né, para fora, de fora para dentro, e muda nossos estados internos dentro dos nossos próprios limites e conforme nossas próprias condições. Para entender isso melhor, eu trouxe o exemplo da comida. Vamos pensar na comida que a gente consome e que só vira alimento na medida em que se transforma em reações físico-químicas internas
próprias do nosso organismo. O que sobra é o que nós não podemos transformar em nosso, aquilo de que não podemos nos apropriar. Portanto, devolvemos ao ambiente. A gente sabe bem disso, né? Todos nós sabemos, eu não preciso me estender, né? Isso também acontece com a informação que nos chega do mundo. Só é informação para nós aquilo que nós processamos como afetação do mundo, na forma de afetos, emoções, sentimentos nossos, né? E que são também operações mentais nossas, né? Nós simbolizamos a afetação do mundo e a transformamos em sentimento, racionalidade, reações objetivas em direção a esse próprio mundo. Ou seja, há um movimento de troca, né? Aquilo que vem de lá nós transformamos em nosso e representamos, devolvendo ao mundo como uma referência a esse mundo. Nossa relação básica com o mundo, portanto, é comunicação, é uma afetação, como um ato de tornar comum o que era de um e era de outro separado, agora é dos dois. O que era incomunicado agora se comunica, não que tenha virado uma coisa de dois, de forma a não se separar nunca, não é isso. São coisas que se comunicam, sendo de cada um, né? É comum aos participantes do processo, mas nos próprios termos de cada participante, né? Eu escutei outro dia uma frase de Lacan que dizia: você sabe o que diz, mas não sabe o que o outro escuta. É um pouco por aí, né? O que a gente faz é traduzir a ação do outro na nossa afetação própria. Acho que eu bati no microfone, desculpa aí. Bom, claro que eu não estou dizendo com isso que só nos afeta aquilo que admitimos ou aceitamos, mas só nos afeta aquilo que de alguma forma podemos processar. O que a gente não pode processar vai além do afeto. É a destruição. Então é o fim da afetação, né? Bom, nesse primeiro momento, então, nós podemos dizer que só existimos no mundo e o mundo só existe para nós como um ato de comunicação. Esta comunicação só pode se dar por meio do nosso corpo. O que significa dizer que a nossa materialidade corpórea é, ao mesmo tempo, condição de nosso fechamento sistêmico e de nossa abertura à alteridade. É a nossa imanência e a nossa transcendência. Mas como é possível a existência humana nesta condição paradoxal de fechamento e abertura simultâneas? Novamente recorro a Morin. Morin ele dá a base para isso que eu estou formulando com a dialógica e a complementaridade dos opostos, que são princípios do pensamento complexo. Isso está nas obras dele várias, Ciência com Consciência, Pensamento Completo, nos 6 volumes do Método. Eu trouxe 2 aqui para vocês verem. Esse aqui é o 3, a gente também tem o Método 4, são 6 métodos, então vocês podem encontrar isso lá também. De acordo com esses princípios, o nosso corpo pode e é simultaneamente aberto, fechado, material e simbólico, simbolizante. A existência do nosso corpo é atravessada por afetações da ordem da natureza, da ordem da cultura. E aí é bom a gente também pensar o que significa isso, se a gente está falando de uma coisa tão material, tão fisiológica como o corpo. Tem um outro autor que me ajuda a pensar, que é o Paris, no livro O Animal Cultural. Eu espero que vocês estejam vendo bem aí, que eu não sei como é que a câmera está pegando, tá bom? Ele é um filósofo espanhol que afirma que a técnica humana tem substrato corporal. Entendendo melhor, ele mesmo explica com um exemplo que nos ajuda a entender. Ele fala, por exemplo, as relações entre uma base material e uma dimensão simbólica, é o que acontece nas relações entre hardware e software, que se dão inevitavelmente em complementaridade. Um não pode existir sem o outro, um não funciona sem o outro. Então, nós somos assim, nós vivemos não somente numa biosfera, do corpo fisiológico, biológico, nós também temos outras esferas e saímos dessa
mera biosfera para uma sociosfera, porque somos animais sociais. Mas também nós temos uma tecnosfera, que é a dimensão em que os procedimentos codificados, replicáveis e aplicados a um fim determinado criam uma espécie de mundo. Na verdade, cada dimensão é em si mesma um mundo dentro de um mundo geral. Eu vou falar um pouco mais de tecnosfera mais adiante. O que importa saber com tudo isso é o que integra todas essas esferas em nossa existência singular, né? Nossa existência particular. Como seres que percebem o mundo de maneira consciente. Bom, quando eu falo de maneira consciente, eu não estou pensando naqueles que são semi-inconscientes ou nada conscientes. Se a gente pensar em determinado tipo de gente que está hoje em dia, né, muito multiplicado por aí. Vamos falar de seres conscientes, que é o que define, ou deveria definir, todos os humanos, né? Mas então, voltando. O que integra todas essas dimensões do mundo? A biosfera, a sociosfera, a tecnosfera, tem a noosfera também, que eu não vou falar dela agora, mundo das ideias. Mas o que integra tudo isso dentro da gente, de forma que a gente possa ser um sujeito que percebe e que age de uma forma particular no mundo, né? A resposta, dentro dessa perspectiva que eu estou trazendo para vocês, é a capacidade de simbolizar. É ela que nos permite criar um mundo de equivalência mental para o mundo material em que vivemos e atuando, para o mundo concreto, né? E vivemos e atuamos. Essa condição de animal simbólico que nos permite fazer essa integração dentro de nós para nós, né? Tem outro autor que discute isso, que nos chama de animal simbólico, que é o Cassirra. Tem esse livro aí, Ensaio sobre o Homem, mas ele tem também a Filosofia das Formas Simbólicas, 3 volumes, então, ou 2, depende da edição. Dá para a gente entender muita coisa a partir deste ensaio sobre o homem, né? Ele diz que nós simbolizamos, e simbolizar, criar símbolos, é que nos faz humanos, né? Tem várias outras teorias e possibilidades pensadas por outros autores, mas esse diz que nós somos humanos porque nós simbolizamos, porque nós criamos símbolos, que são esses equivalentes mentais arbitrários para tudo que nós percebemos, para tudo o que nos afeta. Os símbolos que criamos dão sentido ao mundo, para nós, dão sentido à vida, para nós, e dão sentido a nós mesmos, para nós, né? É assim que nós chegamos à semiosfera, como nos explica Lotman. Lotman, semioticista russo, né? A semiosfera possibilitou a tecnosfera e a sociosfera. Todas essas esferas partem da biosfera primordial, como a gente falou, né? Que se constitui a partir de relações de comunicação, né? Ninguém vive, se reproduz sem se comunicar, por mais primitivo que seja o ser. Mas no nosso caso, essas relações de comunicação foram se complexificando cada vez mais em processos cada vez mais abstratos, mais simbólicos. São esses processos que nos propiciam viver em sociedades enormemente complexas, como são as atuais, mas tanto essas que são as complexas, como as mais primitivas, todas elas se estruturam a partir de vínculos comunicativos, né? Como vocês estão vendo, a gente tem na base da nossa vida social a comunicação. Então, a gente já começa a perceber a enorme importância, a enorme afetação que a comunicação tem sobre nós e como é importante entender isso, né? Essa afetação que a comunicação produz em nós, né, por nos permitir a afetação do mundo, ela não é só sobre o que nós sabemos, sobre o que nós entendemos, mas ela é sobre o que nós somos, né? Isso é o mais
complicado, perigoso, fascinante e fundamental que a gente entenda. A comunicação, eu não estou falando de uma comunicação específica, estou falando da comunicação em teoria, do ato comunicativo fundamental que nos permite viver. Essa comunicação, ela é uma afetação sobre nossas subjetividades e sobre nossos destinos, né? E aí, desenvolvendo isso um pouco mais, não importam só os conteúdos que nos chegam por meio da comunicação digital ou de qualquer tipo de comunicação. Esses conteúdos vão compor nosso repertório de informação sobre o mundo. Mas o que faz mesmo as coisas girarem no eixo da comunicação é a própria comunicação, são suas formas, são seus fluxos, são seus suportes materiais que nós experimentamos em nossa vida cotidiana. McLuhan, como vocês sabem, vaticinou: o meio é a mensagem, no livro Os Meios de Comunicação como Extensão do Homem. Ele sabia que é a comunicação que vai permitir que nós existamos nesse mundo, que vai formatar o modo como nós existimos e como nós atuamos sobre o mundo, né? E no caso de uma sociedade de tecnologia tão avançada como a nossa, a mídia da comunicação vai ser tudo isso, né? Todo esse protagonismo na tecnociência da mídia faz com que todos os processos sociais que não são obrigatórios sejam sincronizados por essa mídia, né? E até alguns dos obrigatórios também. Quarentena, todo mundo em casa, como é que a gente sabe? Mídia, né? E aí a sociedade funciona mais ou menos no mesmo ritmo. Norval Baitello discute bastante isso, é muito interessante ver a partir da forma como ele elabora essa simultaneidade social, sincronicidade que a mídia produz. Vou beber uma aguinha, só um minutinho. Continuando. Quando eu digo que a comunicação formata o modo como nós existimos no mundo, eu uso a palavra formatar, mas não de forma gratuita. Eu estou recorrendo a Flusser. Em seu livro O Mundo Codificado por uma Filosofia do Design e da Comunicação, ele explica que formatar, dar forma, tem a mesma origem da palavra informar, ou pôr na forma. Ou seja, a informação nos formata. E nos formata a partir do nosso próprio corpo, que é um conjunto com as nossas mentes. A gente esquece, a gente acha que só pode pensar, ou quando está fazendo algo físico não está pensando, né? E não é bem assim. Olha só, Flusser fala que os humanos desenvolveram ao longo da sua história gestos que correspondem a técnicas e equipamentos. Nós usávamos o corpo inteiro quando caçávamos. Nas fábricas, nós usávamos as mãos. Na comunicação digital, nós usamos os dedos. Em A Filosofia da Caixa Preta, Flusser diz que a máquina opera o operador. Neste mundo de máquinas eletroeletrônicas, a circulação de informações tecnicamente controladas e comercialmente orientadas só foi aumentando nesse decurso histórico. E nós fomos nos formatando em correspondência para acompanhar as exigências de viver em uma tecnosfera heterodeterminante, cada vez mais complexa e generalizada. Nosso comportamento foi mudando. Nossa mente e nosso corpo também foram mudando. Por exigências da técnica, nós fomos nos confinando em nosso próprio corpo sentado, como eu estou fazendo agora. Nós fomos tendendo à imobilidade. E assim nós sentamos o nosso pensamento. Nós fomos nos confinando em nossa mente de um modo mais reativo que ativo. Nós fomos nos confinando em nossas casas. Nós evitamos o inferno que são os outros, nos fechando em nossas próprias ideias, nossas bolhas de opinião. Então, nossas relações se liquefizeram, na perspectiva de Bauman, em Modernidade Líquida e vários outros livros, né? Se a gente pensar assim, parece que o vírus só tornou as coisas mais claras. Ele trouxe a perspectiva da morte como um assunto do dia a dia, mas não somente como algo espetacular, sensacionalista, mas como uma fera que nos espreita da porta da frente da nossa casa. Isso é terrível.
mas isso nos faz enxergar com mais clareza, penso eu. Por quê? A morte sempre esteve aqui. Nós é que nos esquecemos disso. Em O Homem e a Morte, Morin, num livro que é de 1970, ele nos lembra que a ordem viva se alimenta da desordem. Vou citar porque é muito interessante essa expressão em 70 e veja o que ela está nos dizendo sobre o hoje. O regresso da morte é um grande acontecimento civilizacional e o problema de conviver com a morte vai inscrever-se cada vez mais profundamente no nosso viver. Fazendo um mapeamento antropológico, Morin enfoca a morte como um mito, assim como o duplo, outro mito. O duplo é a nossa capacidade de duplicar a realidade em formas de equivalência mental simbólicas. A morte e o duplo em Morin são produtos da nossa consciência e nos remetem ao fato de que o universal está sempre por baixo do particular. Todos nós simbolizamos, e simbolizamos tudo, ou quase, não é? Ou pelo menos aquilo de que podemos falar, nós simbolizamos. Nós todos simbolizamos, nós todos morremos. Nós, na verdade, simbolizamos porque estamos conscientes de que a morte nos ronda a todos. Embora seja, como experiência, alguma coisa da ordem do particular. Do ponto de vista antropológico, a morte inaugura a cultura, ao prolongar a vida por meio de rituais, pela eternização da imagem dos mortos em imagens. Estamos então diante de outro paradoxo. A imagem que se duplica, que se aparta da sua fonte material, é ao mesmo tempo o que atesta a ausência da coisa ou do ser. Só tenho a imagem da pedra, né? Vamos para outra imagem mais fácil de entender. O bisão na caverna, eu só tenho aquela imagem do bisão, porque não é o bisão que está ali. Porque se o bisão estivesse ali, não seria a imagem dele, seria o bisão. Né? Então a gente aparta o bisão da sua imagem. É o duplo do bisão em forma simbólica. No entanto, saber que o bisão está ali porque aquela imagem me traz à memória o bisão animal, também aquela imagem me diz que o bisão não está ali. Né? Veja só, com a negação da morte pela emergência do duplo, do símbolo, né, o duplo emerge e traz o símbolo junto com ele, né, porque o duplo é esse descolamento da imagem da coisa. Então, essa negação da morte, não morreu, tenho a imagem que é a duplicação do morto. Com isso, a gente também tem o atestado inegável da morte, porque não está mais ali aquele ser. O que está é a sua imagem. Né? E, ao mesmo tempo, essa imagem que diz, esta pessoa não está mais aqui, ela morreu, também serve de consolo, porque eu posso, de alguma forma, guardar algo dela comigo. Então, a substituição do morto por seu símbolo admite a sua morte, mas torna o morto sempre presente, menos morto. Dito de outra maneira, o que eterniza simbolicamente a vida é aquilo que surge da morte. A morte inaugura a cultura e é instrumentalizada pelas sociedades capitalistas em prejuízo da própria existência humana. Baudrillard se dedica a essa temática nos 2 volumes da Troca Simbólica e a Morte. São 2, né? Estão aqui os 2, olha só. É uma obra de 1976, em que ele analisa várias coisas, entre elas a questão da sexualidade, que é a pulsão direcionada ao outro ou a pulsão de vida, e ele expõe como a exacerbação do erotismo nas sociedades contemporâneas acaba por transformar a sexualidade em outra coisa. Né? É uma constante transformação cultural em que os símbolos vão se tornando cada vez mais simulação e simulacro, né? Que tem aquele outro livro dele, simulação tá ali, simulação e simulacro, ou simulacro e simulação. Enfim, ele continua a discussão e se aprofunda em questões de economia política relacionada à morte. E fala, por exemplo, da extradição dos mortos, que não são mais velados em casa, na intimidade doméstica das famílias, né? Mas vão para os necrotérios, para os centros de velório,
vão para os cemitérios, são objeto de lucro alheio. O capitalismo contemporâneo, na verdade, se realiza por meio do controle dos corpos, do biopoder, que se exerce pela anatomopolítica e pela biopolítica, como indicou Foucault em vários livros e cursos, e como está dizendo Pepe Escobar no seu vídeo. Né? Controlar os corpos é controlar também a morte desses corpos, e é assim que nós chegamos à necropolítica, que é um conceito mais recente. A Márcia Tiburi, ela explica muito bem isso, num vídeo da TV 247, que é aqui do YouTube, tem o link aí embaixo na descrição do nosso vídeo, certo? Bom, como estamos vendo, muito antes do coronavírus, já controlavam as nossas mortes, já criavam as condições para que nós também nos distanciássemos dos nossos mortos, que são velados e enterrados por poucos entes queridos hoje, por causa da pandemia, mas antes já tinham sido retirados das nossas casas. O luto que se vivia quando o morto era velado em casa era um. Hoje, por questões de higiene, é o discurso, nós temos que viver os lutos com tranquilizantes, com entorpecentes, porque a gente não aguenta passar por esse luto em que no lugar onde havia alguém não ficou nada, né? Em termos dos rituais que eram feitos. Pois bem, muito antes da pandemia nós já nos entorpecíamos de tranquilizantes, soníferos, para não sentir o luto, para não enterrar os mortos, mas isso me leva à pergunta, se a morte é o surgimento da cultura, o que significa esse nosso distanciamento dessa força simbólica enorme que a morte representa? Como é que isso, não existindo, nos esvazia simbolicamente? E como é que esse esvaziamento simbólico se presta ao controle dos nossos corpos e de nossas mentes? Como falou Foucault, Baudrillard. Hoje nós temos muitos entorpecentes simbólicos à nossa disposição. Com eles ganhamos a possibilidade de suportar. Estou falando isso porque eu também somos todos afetados, né? Eu também estou no meio desses que buscam entorpecentes. E as plataformas de streaming são um vício para mim, né? E o seu, qual é? Do ponto de vista cultural, esquecer a morte dos mortos é abandonar o que nos constitui como humanos, o que nos permite sustentar a vida. Nossa vida mental, espiritual, a gente não pode viver só a vida do corpo, não é? Ao pretender uma negação completa da morte, ao pretender a sua inexistência, nós não podemos simbolizá-la. E se não podemos simbolizar a morte, nós estamos impedindo a própria simbolização. E quando não simbolizamos, não dotamos de sentido a nossa realidade, quando não encontramos sentidos, nos esvaziamos a nós mesmos, porque o vazio simbólico é o horror. Eu vou falar um pouco do Prós mais na frente, mas ele diz isso. O vazio simbólico é algo que nos tira completamente do nosso centro, do nosso eu. Né? Então, quando a gente não encontra um sentido, a gente se esvazia e o que a gente tem é o vácuo dentro de nós. Né? A gente sabe que isso produz depressão, morte, crimes, assassinatos. Se a gente não pode existir vazio, a não ser que morra ou mate, para que a gente consiga viver, a gente vai ter esse vazio preenchido por simulacros, por símbolos que não correspondem a significados com sentido existencial para nós. E é isso que está acontecendo hoje, especialmente quando nós dirigimos o olhar para as periferias brasileiras. Né? A ausência do Estado ali permitiu o avanço gigantesco das seitas neopentecostais, que prestaram assistência que as pessoas necessitavam, os muito pobres necessitavam, em troca de um controle autoritário e moralista das consciências. E a gente está vendo a consequência disso aqui no Brasil. Não estou dizendo que os evangélicos são assim, o que eu estou dizendo é que quem controla de forma autoritária e moralista as consciências são nefastos. Alguns deles são
neopentecostais, como a gente sabe, estão aí no governo. Existem evangélicos fantásticos, incríveis, e eu não tenho nada contra estes.